Quero saudar na igreja com a paz do Senhor, convidá-los a estar de pé nesse instante para lermos a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus 2, verso 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Verso 11. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros e ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Eterno Deus e Pai, adoramos o Teu nome, mais uma vez te agradecemos pela porção da Escritura que Tu tens separado para a nossa meditação nesta noite. Nós pedimos uma bênção especial. Enquanto assim fazemos, passeia com Teu Espírito no nosso meio, porque Tu és aquele que passeia no meio dos candeeiros. Sempre estiveste com a Tua igreja, não se apartando um minuto sequer. Assim nós pedimos a Tua mão estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós estamos no mês de uma festa de confraternização universal, o Natal. De todas essas festas, eu tenho uma preferênciazinha especial pelo Natal, embora tenha sido muito distorcido na nossa cultura e pelo mundo. Tá? Transformou-se numa festa mais comercial do que qualquer outra coisa. Mas o significado é muito importante. É uma ocasião onde as famílias se reúnem em torno de uma mesa, numa sala. Há geralmente alegria, a festa, troca de presentes. Isso é muito bonito. Muito embora, para nós, servos do Senhor, o significado do Natal é mais profundo. Vai além de uma festa comercial. Tem um hino que nós cantamos, começou a ser solado aí, que numa das suas estrofes diz: Eu sei o sentido do Natal. Isso porque o Natal, para nós, é uma festa pessoal, porque ela marca o dia em que Jesus nasceu no nosso coração. O nascimento de Jesus lá em Belém, pouco mais de 2000 anos, foi o nascimento prototípico, foi o primeiro. Ele nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura. Todas essas são figuras muito bonitas a respeito do nascimento de Jesus, que dali em diante ia acontecer de maneira espiritual no coração das pessoas. Essa data é variável no coração das pessoas. Cada um tem o seu Natalzinho particular. Foi aquele dia que Deus escolheu lhe dar essa grande bênção do Filho dele nascer no seu coração. Escolher a manjedoura do seu coração. Escolheu o estábulo do seu coração. Deixou o esplendor da sua glória para nascer na sua vida, para nascer na minha vida.
nós fomos homenageados com esta bênção. Nasceu dentro de nós uma fagulha da eternidade. A partir daí, nós fomos adotados. Passamos a ser filhos legítimos de Deus. E esse menino começou a ter um certo crescimento na nossa vida. Mas não é bem esse aspecto que o Senhor quer nos falar nesta noite. A respeito do nascimento de Jesus, há muitas mensagens que o Espírito Santo tem trazido para nós. Muitos aspectos. Mas hoje, à noite, neste culto, o aspecto que o Senhor quer considerar para a igreja a respeito desse nascimento está no verso 11. O verso 11 diz assim: entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. 3 presentes que Jesus ganhou. Quando nós dizemos que o Senhor Jesus nasceu no nosso coração, nasceu uma vida. Essa vida é eterna. Por isso que nós dizemos: o meu tempo era contado para a morte, mas aprove ao Pai enviar seu Filho. E hoje eu vivo já a eternidade, porque esse menino nasceu no nosso coração. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então eu já passei a viver a eternidade. O primeiro versículo que nós lemos aqui, no capítulo 2, fala a respeito de uns magos. A nossa cultura já colocou até uma outra palavra aí, rei mago. Eles não eram reis. Eles eram astrônomos. É bem verdade que há pessoas que confundem astrônomo com astrólogo. Astrônomo é aquele que estuda os astros cientificamente, enquanto que o astrólogo, ele faz um estudo dos astros para sortilégio, para ler sorte e prever futuro. A palavra de Deus não tem nada a ver com isso. O astrônomo é um estudioso dos astros, estuda as constelações, ele vê a posição das estrelas e as nomeia. Cada um tem um nome, é um mapa do céu. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Estes homens eram, por assim dizer, cientistas, e eles estudavam profundamente a posição de astros e constelações e planetas. Eles viviam nas regiões da Babilônia, eram homens cultíssimos, eram, por assim dizer, cientistas. E naqueles estudos deles, esquadrinhando os céus, eles tinham torres sobre as quais eles ficavam em posições estratégicas para esquadrinhar os céus, os chamados zigurates. E esses astrônomos, conhecidos aqui, citados na palavra de Deus como magos, num daqueles estudos que faziam, eles viram uma estrela diferente brilhar. E essa estrela, ela começou a se deslocar. E eles sentiram que aquilo ali era uma direção de Deus para o nascimento do desejado das nações. Porque o mundo naqueles dias angustiava pela revelação do Filho de Deus. E eles foram seguindo essa estrela. E a estrela os encaminhou até Israel. Eles encontraram o menino que já não estava mais no estábulo, ele já estava numa casa. E a estrela parou sobre esta casa. E eles foram lá apresentar a adoração devida
ao Senhor Jesus e apresentaram os seus tesouros. Eles trouxeram presentes para aquele recém-nascido. Nós não sabemos quantos eles eram. Pelos presentes, eles acham que eram 3. E até religiosos que dão nomes a eles. Mas isso não importa. O que importa é o que a palavra de Deus deixa exalar aqui nas suas páginas, especialmente neste versículo, que fala a respeito de ouro, incenso e mirra. E é justamente isso que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração nesta noite. Para termos esse entendimento, porque Jesus, quando nasceu no seu coração, você recebeu também, através dele, 3 presentes. Você ganhou 3 presentes. Você ganhou ouro, incenso e mirra. Porque tudo veio no pacote. Você chorou naquele dia? Provavelmente. Porque um menino nos nasceu. E o menino, quando nasce, ele chora. Nasceu vida no nosso interior. Uma vida diferente. É vida eterna. É alguma coisa que pulsa, alguma coisa que mexe no nosso interior, nos faz correr lágrimas no rosto. É uma experiência intraduzível por palavras. Esse menino nos nasceu. E os presentes vieram juntos. Ouro, incenso e mirra. É interessante como o Espírito Santo, no relato desse texto, que conta aqui a história dessa visita com os presentes trazidos, os presentes vieram nesta ordem. Primeiro o ouro, depois o incenso e depois a mirra. Porque quando nós nascemos na presença de Deus, a primeira coisa que nós vemos é o ouro, que representa poder de Deus. O novo convertido, ele recebe esse impacto. Logo que ele vem para a igreja, o Senhor o alcança e nasce no seu coração, e o Espírito começa a operar na sua vida. Ele começa a ver tudo dourado, é ouro mesmo, é poder de Deus para todo lado. O caminho que ele vai andar é pavimentado com ouro. Conforme diz profeticamente que nós vamos andar nas ruas de ouro com Jesus, o nosso caminho é um caminho pavimentado com ouro, que é, por sinal, um metal incorruptível. As coisas de Deus são incorruptíveis. Não tem nada a ver com as coisas aqui da terra, com as organizações humanas, com a política humana, com os estratagemas, com as falcatruas, com os enrolos, com a mentira. A palavra de Deus, aquilo que Deus realiza, não tem absolutamente nada a ver com corrupção. Por isso, a primeira coisa que o novo convertido recebe é ouro, é poder de Deus. Ele começa a ver um caminho que jamais ele tinha imaginado. Eu me lembro que, quando eu me converti, ainda muito jovem, eu fiquei impressionado, como que pedindo me belisca, porque eu não posso crer que exista um povo desse sobre a face da terra. No mundo que eu estou vivendo, um povo desse. É porque eu vi ouro. Eu vi ouro. Eu vi revelações, visões, sonhos de Deus falando conosco. O poder de Deus se manifestando, o Senhor transformando pessoas que eram totalmente corruptas, e o Senhor transformava em servo de Deus, em bons chefes de família, em filhos, em esposos. Ouro. E vem nessa ordem. Jesus nasceu no seu coração, primeiro vem o ouro. Só então que você estiver acostumado, já abençoado, presenciando o poder e a glória de Deus, vem o segundo presente, que é incenso. O incenso é símbolo de oração. No Velho Testamento, no tabernáculo,
quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, acompanhado pelos sacerdotes, eles queimavam ali no altar de incenso, que ficava dentro do lugar santo, eles queimavam incenso, enquanto o povo do lado de fora orava a Deus. À medida que o incenso subia lá no lugar santo, subia em direção aos céus, a oração do povo também subia em direção ao Eterno. E é por isso que o incenso ele representa a oração. Depois que nós nos familiarizamos com o poder de Deus, que o Deus que nós servimos é um Deus de poder, o Senhor nos leva à vinha da oração. Nós passamos a aprender a dobrar os nossos joelhos, abrir o nosso coração, orar, glorificando, ou intercedendo, ou suplicando, ou seja o que for, na nossa oração, o incenso vai passar a subir do nosso coração. Você ganhou o segundo presente. Incenso. Depois que você passa dessa fase do ouro, do incenso, a sua fé vai estar consolidada, vai estar fortificada, as suas bases vão estar firmadas. E você estará nesse ponto pronto para receber o terceiro presente, que é a mirra. A mirra é um arbustozinho muito folhudo, com muita folha. E essa mirra, essa planta, ela tem uma característica muito interessante. Quanto mais ela é pisada, mais ela exala o seu perfume que está dentro das folhas. A mirra, ela é esmagada, ela exala o seu perfume. A mirra, eu gostaria que fosse outra coisa, mas a mirra é sofrimento mesmo. Lutas. As lutas são inerentes à nossa vida. Tudo pode faltar, menos luta, não é verdade? Eu estou falando aqui, cada um aqui está se lembrando da sua. Eu estou lembrando da minha aqui. São lutas que não tem doutor que dê jeito, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Mas é no meio dessa tribulação que o Senhor te faz passar, é que vai subir a mais gloriosa glorificação ao nosso Senhor, porque Ele não nos abandona, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que a mirra esteja sendo pisada e esmagada no seu coração, vai subir dos seus lábios uma glorificação perfeita ao nosso Deus, porque você já é um crente maduro, você passou pelo ouro, passou pelo incenso, e agora Deus vai te sustentar na mirra. Há coisas que são inerentes no caminho do Senhor, na nossa vida. Fazem parte. Me lembro de um pastor, na época ele não era pastor, ele era novo convertido. E ele orou, fez uma oração, e todos tomaram conhecimento daquela oração. Ele falou que ele queria crescer na fé. Ele queria ter a fé que tinha Abraão, que tinha Elias. Uns meses depois ele entrou numa luta muito grande de fazer dó. E os pastores tiveram discernimento. A oração que você fez, você não queria ter muita fé? A fé vem quando nós estamos passando por rios turbulentos, quando nós estamos sendo esmagados por uma luta. Aí é que Deus gera dentro de nós um caráter forte, inquebrantável. Mas tem que ser assim. O Senhor deseja que nós cresçamos no conhecimento para cima, na graça para cima e no conhecimento para baixo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
Uma árvorezinha, ela precisa de várias coisas. Precisa do solo, muitas vezes precisa de adubo, água, precisa de um vento leve, sereno da noite, raio do sol da manhã. Mas a árvorezinha precisa de tempestade de vez em quando também. Porque depois da tempestade, o seu caule vai estar muito mais forte, as suas raízes estão muito mais para dentro da terra. A tempestade passa e deixa uma árvore mais forte. E é assim que são inevitáveis as provações que nós passamos. O Salmo 23 é um salmo completo. O Salmo 23 é um salmo que não consta só de deitar-me fazem verdes passos, não. Tem aquele versículo que faz parte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse faz parte também. Eu gostaria até de estar pregando uma coisa assim mais suave para os irmãos. Mas isso aqui é a palavra de Deus. É a mensagem do Espírito Santo. É o Espírito que te alegra na fase do ouro e é o Espírito que sustenta na fase da mirra. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que fez gerar o Salvador no seu coração. E ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Ninguém, viu? Que você é redimido do Senhor. O Senhor te comprou por grande preço. Não havia redentor na face da terra, nem um homem, nem um arcanjo, nem um querubim, criaturas afogueadas da glória de Deus, nenhum deles podia arriscar a redimir um só cristão, um só homem. Mas o leão da tribo de Judá levantou-se do seu trono. Eu irei, eu lutarei, eu vencerei, eu os trarei para cá, meu Pai, para que onde eu estiver, eles estejam também. Eles são minha igreja. Gosta de presente de Natal? Hoje você está ganhando 3. 3 presentes de Natal. Quantos aqui são testemunhas do ouro que nós já recebemos, hein? Na sua vida, na igreja, as maravilhas que Deus tem operado, as respostas às orações, que é a maneira de falarmos com Deus, é a maneira de respirarmos a atmosfera celestial. Quando você entra dentro do seu quarto, curva os seus joelhos, abre a palavra de Deus, abre o seu coração, sozinho ali, você tem Deus só para você, numa audiência exclusiva. O Senhor está ali inteiramente a seus ouvidos. Ele vai te ouvir, cada oração, cada lágrimazinha que corre no seu rosto. O cientista pode descobrir, ou desvendar, ou dizer a fórmula daquela lágrima que tem água, tem metal, tem mais não sei o que, tem o átomo A, B ou C. Mas o Senhor conhece o motivo que gerou aquela lágrima. Ele sabe do seu problema que passa na sua cabeça agora. E Ele é poderoso para resolver esse problema, meu irmão. É o incenso. Vá ao Santo dos Santos. Queima incenso diante do Senhor. Abra o seu coração. Ore ao Deus poderoso. E Ele te responderá. E somente aqueles que estão fortalecidos, o Senhor dá o terceiro presente. Mas faz parte. É interessante que esse terceiro presente só vem na hora certa. A mirra, e é preciosa. Essa mirra é preciosa diante do Senhor. E adorando, abrindo seus tesouros, e apresentaram dádivas. Seu texto sagrado dissesse assim:
apresentaram-lhe dádivas, mirra, incenso e ouro. Já pensou se fosse essa ordem? Converteu hoje, luta na cabeça dele. Não fica um dia na presença de Deus. Não está preparado. E o Senhor nosso Deus é sábio. Primeiro é o ouro, depois o incenso. Só depois então é que vem a mirra. E passada a luta da mirra, você vai olhar para trás e ver quão preciosa ela foi. A glorificação no nosso coração, que só sai em meio a grandes provações, grandes lutas. Pode olhar nas páginas da Bíblia, a história dos nossos antepassados, nossos antigos. Deus é o Deus dos antigos, cujas fortes mãos regem e sustêm os astros da amplidão. O testemunho deles está aqui, na palavra. Nenhum deles tombou. Todos foram segurados pela mão de Deus, do Deus poderoso, que sustenta todo o seu povo ao longo da história. Nós podemos parar aqui. Nós podemos contemplar essa festa que está vindo aí com outros olhos. Que fase você está? Do ouro? Glorifica a Deus. Tem muito para ser derramado. Está na fase do incenso. Aprendeu a orar diante de Deus. E saber e ser convencido de que Deus é um Deus que responde orações. Através da oração, do incenso de um homem, oração de um homem, a terra parou. Esse homem ora outra vez e o céu cerra as suas nuvens e não chove por 3 anos e meio. Este mesmo homem ora e cai fogo do céu. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Abrindo seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Que Deus nos abençoe.